Querido, shalom, shalom, bom dia, Shabbat shalom. Hoje nós estamos iniciando a primavera, né? Mas eu quero encerrar o vídeo do inverno falando sobre o orgulho. Hoje a gente vai fazer o fechamento. Quero pedir perdão porque eu tentei fazer durante a semana, mas não consegui, assim, uma semana bastante corrida. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Mas eu quero encerrar. Porque para mim esses dois pontos que nós vamos falar hoje, eles são pontos chaves, né? Para nos fazer mais vigilantes relacionado à questão do orgulho, né? Esse período aí a gente falou sobre bastante coisa, sobre vários entendimentos, de como somos atacados. E a gente começou, tem 3 dias, eu acho, hoje é o 4º, se eu não estou enganada, uma série de vídeos nos preparando, né, para esse novo tempo. Mas essa questão do orgulho, né, desse ataque que a gente sofre, ele também tem muito a ver, queridos, com nos prepararmos para o próximo tempo, né? Nós precisamos sair dessas estruturas. Como eu disse no começo, gente, eu tô falando meio assim que eu tô com afta. Como eu disse no começo, a gente... o orgulho não é algo que a gente vai vencer e vai falar assim, agora eu sou o top da humildade, eu não tenho nenhum tipo de orgulho. O orgulho é uma guerra constante, diária. Porque constantemente a gente se vê enredado, né, nessas artimanhas da raiz de ofensa, da falta do perdão, da necessidade de rever algumas coisas, amar, perdoar, né? E tudo isso está ligado ao orgulho, porque todas essas questões estão ligadas ao eu. Nós, na semana passada, nós estávamos em congresso e o apóstolo José trouxe uma palavra sobre perdão, irmãos. E ele até falou assim, olha, a gente está entrando num tempo onde Deus está pedindo mais, onde vai ter o caminho vai estreitar mais um pouquinho para aqueles que verdadeiramente querem viver no reino, né? Viver o reino de Deus. E daí ele falou sobre o perdão, sobre as formas de perdoar. Isso para mim tá muito linkado, né, a questão do orgulho, porque o orgulho é uma ferramenta da carne que Satanás usa para que a gente não cumpra, né, a mansidão, a humildade, o perdão, o amor, o serviço, né, para que a gente ande no nosso próprio entendimento. Eu até falei ontem sobre essa questão dos espíritos enganadores, né? E o orgulhoso, independente da sua vertente, ele vai ter muita facilidade em ser levado a caminhar em questão dos espíritos enganadores. Por quê? Porque ele vai estar muito focado nele mesmo, né? Na sua dor, na sua ferida, no quanto ele é bom, no quanto ele é ruim. Ele vai estar sempre focado nele mesmo. Mas o que o apóstolo José falou sobre o perdão é que a gente está entrando num tempo onde o nosso perdão tem que ser a nível Jesus. E qual foi o nível Jesus? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não impute sobre eles. Porque vamos lá, irmãos, a gente, na maioria das vezes, a gente perdoa, né? A gente sabe que tem que perdoar. Mas a gente fica guardando a colheita da pessoa, né? E muitas vezes, se nós não vemos a colheita, por que muitas pessoas são ofendidas? Por causa da justiça própria. Porque elas querem ver o seu ofensor sofrendo, colhendo aquilo que ele plantou. E esse perdão a nível de Jesus, Senhor, se for possível que ele não colha isso. Está preparado para isso, irmãos? E isso é quebrar essa atmosfera de orgulho, né? Eu confesso, quando eu ouvi isso, eu falei, Deus, eu preciso ser transformada. Mas eu tenho ruminado essa palavra. E eu já comecei a orar acerca disso, né? Acerca das guerras que a gente vai passando, né? Senhor, olha, ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe o que ele fez. Ele não sabe, né?
Ele não sabe o nível da colheita disso. Senhor, tem misericórdia, que ele não colha, que ela não colha. E a gente precisa se humilhar a esse ponto, queridos. A gente precisa quebrar essas estruturas, né? Então hoje a gente vai finalizar isso, porque verdadeiramente o nosso foco, eu não sei o seu foco, né? Mas o meu foco, o meu propósito não é somente ir para o céu. Isso vai ser glorioso. Encontrar com o meu amado, estar com Deus vai ser glorioso, irmãos. Mas se o Senhor proporciona mais, é porque nós podemos ter mais. Então, a salvação é pela graça, é mediante a fé, tem nada a ver com nós, é dom de Deus. Você reconhece o sacrifício de Cristo e ponto. Mas esse processo depende de mim e de você. Os galardões, o reino, né? O viver novas coisas no céu, o reinar com Cristo no milênio. Isso não depende. A salvação é a porta que nos conduz a isso. Mas isso depende dos nossos feitos. Então, a vida cristã, ela precisa ser uma vida muito proposital. Né? O que é proposital? Eu tenho um propósito. Eu não sou da igreja do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, eu caminho por um propósito. Eu tenho uma direção. O Senhor me mostra um caminho e é nesse caminho que eu quero andar. Então, essa questão de sair dessas atmosferas erradas, né? Desses ataques, desses níveis de carnalidade, é para que, além de eu ter uma vida mais plena na terra, eu possa viver grandezas do Senhor na eternidade. Porque o meu foco é ser semelhante a Cristo. Qual é o seu foco? Porque muitas vezes, eu já escutei muita gente falando isso, esse padrão é elevado demais. Errado não tá. Mas eu só olho para algo e vejo aquilo muito elevado se eu estiver muito embaixo, irmãos. Vamos lá. Você olha um arranha-céu aí, de 30 andares. Se você estiver lá embaixo, você vai olhar lá em cima e vai falar, meu Deus, é muito alto, eu não vou conseguir chegar lá em cima. É assim ou não é? Vamos colocar que esse arranha-céu não tem escada. Ou não tem elevador. Então você vai olhar e falar assim, meu Deus, como é que eu vou chegar lá? Muito cansativo, eu não vou dar conta. Mas se você começar o processo, você vai caminhando. Você vai caminhando, sobe um degrau hoje, sobe outro degrau amanhã. E daí quando você tá lá no 20º andar, você fala assim, não é tão elevado assim. Por quê? Porque você já tá bem adiantado no processo. Então, você já consegue falar assim, é difícil, eu tô cansado, ainda falta uma boa caminhada, mas é possível. Eu vou continuar aqui que eu vou chegar lá, né? Agora, se eu sempre estou lá embaixo, daí tudo que vier da parte de Cristo vai ser muito elevado para eu praticar. E eu gosto muito de dizer isso, o Senhor não nos dá nada, o Senhor não nos pede nada, sem que antes Ele já tenha nos dado condição de executar aquilo. O Senhor é um Deus bom, irmãos. Então, se o Senhor está nos colocando, né, nesses estreitos dele, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe aonde Ele quer nos levar, aonde Ele quer nos conduzir. E Ele sabe que a gente consegue. Né? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu tenho certeza que você colocou essa frase em algum lugar. Você pode mesmo. Pode vencer essas atmosferas, pode se santificar mais, pode se aprofundar mais em Deus, pode renunciar um pouquinho mais, pode se entregar um pouquinho mais. Tudo eu posso fazer isso. Então o Senhor está nos dando um padrão, né? Vamos entrar nele, irmãos. Porque os benefícios disso é bom demais. É a gente cada vez mais se aproximar do amado, amém? Bom, vamos lá. A gente tratou sobre várias coisas, né, nesses dias acerca do orgulho. E em Provérbios 16, capítulo 16, versículo 18, diz assim, a soberba
precede a ruína. E a altivez do espírito precede a queda. Querido, isso aqui é um texto muito sério. E nós sabemos, né? Nós sabemos da existência dele. A soberba precede a ruína. Vocês já viram ruína? O que é ruína? São destroços de algo que já existiu. Né? É só um apontamento de que ali existiu alguma coisa. Então aquele que age na soberba, se ele permanecer sem arrependimento, sem conversão, sem transformação, essa soberba do coração dele está apontando, está anunciando alguma coisa. Está anunciando o quê? A ruína. Vai chegar um tempo que vai ter somente aparências, né? O Senhor vai destruir isso. Não tem como, irmãos. E a altivez, né? A gente até já falou sobre a altivez nos vídeos passados aí. A altivez, ele precede a queda. E por que Deus faz isso, irmãos? Deus faz isso porque se o propósito é sermos a imagem e semelhança de Cristo, Cristo foi manso e humilde. Não foi encontrado isso nele. Então é necessário ser quebrado para ser transformado. É necessário ser moído, né? É necessário ser desfeito para ser refeito na pessoa de Cristo. Porque a soberba, a altivez, a arrogância, o orgulho, né? Hoje a gente vai falar sobre duas coisas, sobre rebeldia e sobre orgulho espiritual. Mas essas vertentes do orgulho, elas não são geradas em Cristo. Elas são geradas naquele que estabeleceu o orgulho. Quem que foi que estabeleceu o orgulho, irmãos? Quem que caiu porque queria um lugar que não era dele? Porque se ensoberbeceu nos céus? Então esses sentimentos, esses comportamentos orgulhosos, se eu posso assim dizer, eles são gerados no útero de Satanás. Nos torna a imagem e semelhança de Satanás. Porque nos torna pessoas amargas, nos torna pessoas arrogantes, nos torna pessoas superiores, nos torna pessoas altivas, nos torna pessoas que machucam os outros, nos torna pessoas vingativas, né? O sabor de mel aí, os crentes sabor de mel. Então, essas questões são geradas no útero de Satanás, porque Deus não tem nada a ver com isso, irmãos. Porque quando o Senhor diz assim, a vingança é minha, diz o Senhor está dizendo assim, pode deixar que eu vou sentenciar as trevas. A vingança é minha, as trevas têm se levantado, pode deixar, aí eu vou sentenciar. O Senhor não está dizendo que vai abater pessoas, o Senhor não está dizendo que vai machucar pessoas para que eu me sinta uau. Até mesmo porque a morte de Cristo foi por todos. O desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Né? Nós não somos o alecrim dourado. Não somos, irmãos. Nós somos pessoas que carecem da graça e da misericórdia tanto quanto qualquer um outro. Nós somos pessoas que, se o Senhor não nos segurar, né, não nos socorrer, a gente vai cair. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. A gente vai cair. Cair no quê? Na carnalidade? Sim, mas também não é só isso. A gente vai cair nos enganos, nas artimanhas, nas doutrinas de demônios. Nós vamos cair. Quem está em pé, cuide. A gente tem que estar em vigilância. Porque nós não somos fortes em nós mesmos, irmãos. A nossa força está no Senhor. Essa força é encontrada através do conhecimento, do pleno conhecimento da palavra. Não está em nós, por meio de nós. Entende? Então nós precisamos ter esses níveis de entendimento. Porque se eu permanecer nessa soberba, eu vou virar ruína. O que é virar ruína? Quando fala-se de virar ruína, está se falando de toda uma construção que foi derrubada. Então, queridos, isso pode, por exemplo, ser a minha família. Chegar a um ponto onde a minha família não exista mais. Ficou só ruína. Ó, aqui morou uma família, acabou. O que aconteceu? Acabou. Acabou. Essa família morreu, todo mundo acabou. Não tiveram descendentes, acabou. Ruína. E a queda é a altivez do eu me achar melhor, superior, vai me levar à queda.
Que daí é algo bem pessoal, né? E o que é a queda? É a exposição de que eu verdadeiramente não sou aquilo que eu demonstrava. E isso não é o diabo que faz, irmãos. Isso é Deus. Porque Deus nunca vai compactuar com a mentira. E a soberba, a altivez são sentimentos mentirosos. Por quê? Porque eu não sou tudo isso. Eu não sou a última resposta. Eu não sou o solucionador de problemas. Eu não sou a pessoa perfeitinha. E daí Deus vai mostrar. Deus vai expor. Então nós precisamos tomar conta, tomar cuidado, porque esses comportamentos que exaltam a si próprio, eles mostram uma independência a Deus e um desprezo por conselhos e correção. Eu sou independente de Deus. Deus fala para fazer isso aqui, mas eu faço do meu jeito, eu faço da forma como eu quero. E por isso eu desprezo aquilo que me aconselho, eu desprezo a correção, a direção, eu desprezo, porque eu quero ficar firmado naquilo que eu faço, naquilo que eu gosto. A Bíblia diz que o orgulho abre caminho para a queda, porque afasta a pessoa da humildade. E se o orgulho afasta da humildade, afasta de quem? Afasta do próprio Cristo, porque Cristo era manso e humilde. Então, esses comportamentos orgulhosos me afastam de Cristo. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Irmãos, presta atenção, ele resiste. Ele tá com a mão no peito do soberbo falando, não chegue perto de mim, ele resiste. Às vezes a gente tá lá buscando, Deus não me ouve, não sei o que. A gente tem que analisar se a gente não tá andando em vertentes do orgulho. Por quê? Porque às vezes não é que Deus não tá falando, é porque Deus tá nos resistindo. Deus não quer ter comunhão, porque a gente cheira o inferno. A gente exala o cheiro do útero do inferno. E não o bom perfume de Cristo. Então nós precisamos estar atentos, irmãos, a essas coisas. Nós precisamos nos analisar. Até ontem, antes de ontem, eu falei no outro propósito, né? Aquele que julga a si mesmo não precisa ser julgado. A gente precisa se analisar. Que comportamento é esse? Meu Deus, isso aqui tá errado. A Bíblia não fala isso. Porque na verdade, queridos, a gente tem consciência. A gente pode não saber do todo. Eu já compartilhei com vocês sobre o período que eu caí e permaneci na raiz de ofensa. Foi um período terrível. E eu sabia que tinha algo errado. Sabe por que Deus falou comigo? Sabe por que Deus mostrou um sonho lá, eu com uma cauda de crocodilo? Sabe por que Deus daí usou uma outra pastora e falou assim, não, ela não é soberba, isso é raiz de ofensa? Sabe por que Deus pegou e colocou esse livro na minha mão? Não é porque eu sou boa. Eu não sou boa, porque se eu fosse boa eu nem tinha entrado nisso, irmãos. Se eu fosse boa eu tinha sido um pouquinho mais prudente. É porque eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu sabia que aqueles sentimentos não estavam certos. Eu sabia, eu tinha consciência. Eu sabia que os meus comportamentos não estavam muito legais. Eu sabia que eu não estava mais sentindo Deus, ouvindo direção, eu sabia. Mas eu não sabia exatamente o que era. E daí eu fui pro Senhor, Senhor, tem alguma coisa errada comigo. Eu tô agindo errado, eu não sei. E daí o Senhor começou a trazer à tona, tá bom, filho, então você quer saber? Porque você quer consertar? Presta atenção, irmãos. O Senhor expôs, mas o Senhor não me expôs publicamente, não foi nada disso. O Senhor expôs, eu estava buscando, o Senhor expôs, é isso que você tá fazendo. Daí eu fui pro conserto. Daí eu fui pro chão, daí eu fui pra lona. Porque é muito mais fácil eu me jogar diante do Senhor, clamando por misericórdia, me arrependendo, do que o Senhor me jogar no chão. Porque se eu me jogo, irmãos, presta atenção. Se eu me jogo, eu não me quebro. Se eu me lanço aos pés, eu sou restaurada. Se o Senhor me joga no chão, que é o abate, daí é quebrado. Porque o orgulho nos enrijece. Então, quando joga, quebra. É o ser abatido. Mas se eu reconheço em mim e eu vou para o Senhor, eu sou restaurado.
E isso é uma chave para a vida de vocês. Então, por que o Senhor expôs o que estava dentro de mim? Porque eu sabia. A questão é que você sabe e não faz nada por isso. Aí está o problema. Você sabe que tem alguma coisa errada. Você sabe. Não tem como não saber, irmãos. A gente sabe que não está fluindo, a gente sabe. Mas daí muitos, daí até sabem o problema, mas se endurece. Eu não vou perdoar. Não é justo o que ele me fez. É verdade. Mas também não é justo que eu morra por causa da situação. Não é justo que eu adoeça por causa da situação. Não é justo que eu me afaste de Deus por causa da situação. Porque o meu propósito, primeiramente, é com o Senhor. Eu não quero perder a vida de Deus. E daí eu faço o que tem que ser feito. Entende? Exemplos bíblicos, né, da soberba e da altivez, né? Lúcifer, né, que caiu por orgulho, está lá em Isaías 14. Faraó, que resistiu a Deus, né? E a gente critica Faraó porque resistiu a Deus, e nós vivemos resistindo a Deus. Deus fala, ame, não vou amar, perdoe, não vou perdoar, sirva, não vou servir, faz, não vou fazer, ore, não quero orar, lê Bíblia, não vou ler Bíblia. Será que a gente é cristão mesmo? Ou será que nós somos Faraó? Que Deus fala e eu falo, não vou fazer. Quem será que nós temos sido, né, nesse processo? O rei Uzias, né, que foi uma bênção, um homem que prosperou, mas que deixou o orgulho entrar no seu coração. E isso aqui, queridos, é uma das coisas, assim, tá entre meus top 10 de oração. Como eu tenho medo de crescer e perder o meu coração em Deus. Como eu vigio isso aqui, irmãos, porque eu temo. Porque isso aconteceu com o rei Uzias, isso aconteceu com Sansão, isso aconteceu com Saul. A gente vê muitos casos de homens que foram escolhidos por Deus. E o seu final foi trágico. Porque deixou a vaidade, a soberba entrar. E isso eu oro constantemente. Senhor, né? Esses dias agora, eu até falei ontem, eu estou assistindo e vendo algumas coisas sobre a vida de Saul. E eu tenho falado, Deus, não me permita tomar os caminhos de Saul. Tem misericórdia de mim. Porque daí a gente fala assim, isso aqui nunca vai acontecer comigo. Ô, irmãos, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós precisamos estar vigilantes. Para que a gente verdadeiramente não caia nesses engodos das trevas. Então, a Bíblia diz em Tiago 4 que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. O que é humilde, queridos? Não é aquela pessoa pobre, né? Não é aquela pessoa que não veste isso. Não, queridos, porque tem ricos extremamente humildes e pobres extremamente soberbos. Eu fui uma pobre soberba. Ai, Deus, eu me lembro de uma vez, irmãos, falando isso, me veio essa lembrança, né? Já contei pra vocês, testemunhei de situações onde a gente praticamente não tinha o que comer em casa. E um dia uma irmã chegou aqui em casa e ela falou assim pra mim, vamos no mercado. Eu falei, fazer o quê? Era uma amiga, né? Bem próxima. Ela falou assim, não, vamos lá no mercado. E eu fui no mercado com ela. E ela colocou um carrinho e falou assim, coloque no carrinho tudo que você precisa. Eu falei, não vou colocar. E daí, ela falou, por quê? E daí eu coloquei meus motivos lá, né? Meus motivos orgulhosos. E ela disse assim, você é muito soberba. Isso tem muitos anos, irmãos. Eu tinha uns 5 anos de convertida. Você é muito soberba. A Sara era pequenininha. Eu recém tinha mudado nessa casa. Tem 25 anos que eu moro nessa casa. Então, isso tem uns 22, 23 anos atrás. Ela falou assim, você é muito soberba. E eu me senti ofendida quando ela falou isso, tá, irmãos? Porque eu pensei assim, eu tô aqui, não tenho as coisas, e eu ainda sou soberba. Ela falou assim,
Você sabia que todo dia alguém ora falando, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Mas você é aquela que só quer ser usada. Você não é aquela que quer ser instrumento para que Deus use outra pessoa. Então você pode ser usada para abençoar outras pessoas, mas eu não posso ser usada para te abençoar. Nossa, irmãos, ela me quebrou. Ela me quebrou, porque eu vi realmente que era soberba do meu coração. Porque o que eu queria? Eu não queria me expor dessa forma. Eu queria que Deus levantasse alguém milagrosamente, né? Que o dinheiro aparecesse, que a compra aparecesse e eu pudesse falar, entende? Não que eu tivesse que baixar serviço e falar, eu não tenho. Eu vou encher esse carrinho aqui, porque eu tenho que passar por isso. O que era encher o carrinho, irmãos? Era demonstrar que eu não tinha nada. Entende? Era demonstrar que em casa estava tudo vazio. Era expor. Ai, irmãos, como isso foi difícil. Mas Deus me quebrou naquele dia. Por que Deus me quebrou naquele dia? Porque eu estava endurecida. Já agora, quando foi lá na questão da raiz de ofensa, Deus não me quebrou. Sim, Ele me tratou. E foi muito doído o processo. Mas eu não fui quebrada, eu fui restaurada. Porque no quebrar tem que ser refeito. No se dobrar, você é restaurado. Por quê? Porque eu me lancei. Então pegue esses exemplos. Então seja humilde. Dentro da atmosfera do orgulho, seja humilde. De falar, Deus, aonde que está aqui? O que eu faço aqui? Como que eu devo agir aqui? Amém? Vamos lá. 26 minutos, 27 minutos de introdução. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre rebeldia. Vou tentar agora ser breve, né? Porque o horário já adiantou e eu ainda vou fazer outro vídeo. E a gente vai falar um pouquinho sobre rebeldia e depois um pouquinho sobre orgulho espiritual pra gente encerrar, né, essa série de vídeos. Vamos lá. Em 1 Samuel 15, versículo 23, diz, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar como a iniquidade e a idolatria. Só um pouquinho, irmãos, deixa eu abrir aqui no original. Nossa, só porque eu queria ver no original, travou minha Bíblia. Só um pouquinho, vamos tentar de novo. Olha lá, irmão, fechei a Bíblia, né? Porque não tá indo. Ah, agora foi. Vamos lá, porque a rebelião, a gente sabe que a rebelião, né, é aquele que se rebela, aquele que é contra alguma coisa, é como pecado de feitiçaria. Então, o rebelde, espiritualmente falando, ele é reconhecido como feiticeiro. Porque o rebelde, irmãos, ele se opõe. Uma coisa é eu me opor, por exemplo, vamos lá. Vamos pegar a questão igreja, tá? Foi feita uma reunião, você faz parte lá do cunho papal da igreja, da liderança da igreja, e foi feita uma reunião e foi colocado algo que é contra os princípios da palavra. Ok? É contra a Bíblia. É muito claro, aquilo é contra. E daí, sim, você pode se levantar e falar, não vou participar disso aqui. A Bíblia não fala isso, não é isso aqui. Por exemplo, juntou... vamos pegar umas coisas bobas assim, né? Mas que acontece. Juntou a equipe da intercessão, o pastor tá agindo de uma forma que a gente não gosta, e daí eu faço parte da intercessão, eu falo assim, não, vamos orar para que Deus mande outro pastor, ou para que esse pastor veja, ou alguma coisa assim. Isso é rebelião.
espiritualmente, no mundo espiritual, tem uma marca de feiticeiro sobre você. Né? Se você participar dessa mesa dos escarnecedores. Agora, se você chega lá e fala, não vou participar disso, você não é rebelde. Porque você está se posicionando em favor da Bíblia. O rebelde, ele se posiciona contra a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, o pastor está fazendo algo e você não gosta daquilo. É um direito seu não gostar. Você é uma pessoa, um indivíduo, né? Único. É um direito seu. Mas se rebelar te leva à feitiçaria, a ser um feiticeiro diante de Deus. E daí eu não sei se você sabe que tem um decreto no Antigo Testamento dizendo que é para matar todos os feiticeiros. Então hoje não se mata feiticeiro, mas espiritualmente falando, você vai ser perseguido por um decreto de morte. Porque no mundo espiritual existe um princípio: mate os feiticeiros. Então a rebelião é algo muito sério. Você conseguiu entender? Se eu me opor por causa dos meus pensamentos, dos meus desejos, porque eu não concordo com aquilo, porque eu não gosto daquilo, eu sou rebelde. Vamos colocar uma coisa bem boba, bem básica assim, né? Deixa eu pensar. Você faz parte do Ministério de Dança, um exemplo. E daí, é uma coisa boba, mas acontece, tá, irmãos? Daí é decidido que vai ter uma dança e as vestes serão vermelhas. Mas você não gosta de vermelho, não faz parte da sua coloração pessoal. Você não gosta de vermelho. E daí você começa a bater. Não, porque eu não quero, porque eu não gosto, eu não vou usar essa roupa. É porque não sei o quê, porque não sei o quê. E daí você começa a ir atrás de pessoas pra falar que a roupa é feia, que seria melhor não sei o quê, barará, barará, barará. Começa a criar uma panelinha. Começa a falar por trás. Começa a ficar ofendido porque a minha opinião nunca é aceita. Eu já falei pra todo mundo que eu não gosto de vermelho. É uma coisa bem boba, né? Isso se chama rebelião. Houve uma decisão no todo. Ninguém tá te conduzindo ao pecado. Mas quando nós estamos vivendo dentro de um corpo, eu tenho que me submeter. E ponto. Você não gosta do vermelho? Ok. Não compra roupa vermelha. Mas aqui na igreja a dança nesse momento vai ser vermelho. Se submeta. Não seja um rebelde por causa de uma coisa tão boba. Então o rebelde é aquele que se levanta contra a liderança, contra as direções. Agora, porque eu tô falando isso, irmãos, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu me opus a tal coisa, eu sou rebelde. Não, se você se opôs porque aquela circunstância, daí vamos colocar a mesma dança aí. A dança pega e coloca uma roupa da cor que você gosta e tal, mas a roupa é sensual. Ela marca, ou o passo da dança é sensual. Ou o passo da dança foi tirado lá do show da Shakira. Nem sei se a Shakira tem passo de dança, irmãos. Mas coisas bobas que vão aparecendo aí, né? E daí você fala, eu não vou fazer isso aqui. Eu não vou dançar. Essa roupa não condiz com os princípios da palavra de Deus. Esse passo de dança veio do inferno. Eu não vou dançar. Isso não é rebeldia. Isso é zelo. Vai ficar de gancho. Ok, vou ficar de gancho. Mas daí aquele que não é rebelde, ele não vai agir na falação. Ele vai falar e vai se posicionar. É só isso, irmãos. Ele não vai fazer panelinha por trás. Tá vendo? Líder, não sei o que, carnal. Ele não vai fazer isso. Ele não vai ficar na fofoca. Ele só vai se posicionar. Você conseguiu entender a diferença? Então tá. E a obstinação, né, que naquela outra versão que eu li fala o porfiar, o que é obstinação? É pressionar para fazer a minha vontade. É empurrar as pessoas para fazer o que eu quero. É ser insolente. É demonstrar arrogância e presunção. É ser obstinado. Eu quero isso e eu vou conseguir isso. Não importa o que aconteça, eu vou chegar lá. Isso se chama obstinação. Diante de Deus, no mundo espiritual, isso é como idolatria. É como culto ao ídolo do lar.
Isso é idolatria. Então, essas questões do orgulho, elas são muito mais profundas do que a gente imagina. Porque a rebeldia é vista por Deus como um pecado gravíssimo, irmãos. Vamos prestar atenção. Pecado é pecado, amém? Ponto. Mas existem níveis de pecado. E esses níveis de pecado vão mostrar qual será a minha colheita. Então, o nível da rebeldia é a feitiçaria. A colheita é o ataque de morte. Mata os feiticeiros. Vamos achar o texto? Levítico 20, 27. Vamos lá. Levítico 20, deixa eu pegar o Deuteronômio primeiro. Deuteronômio 18, 9 e 13 diz que Deus abomina os feiticeiros e que os lança fora de diante do seu povo. Mas o Levítico 20, 27, ele traz uma chave um pouquinho mais profunda. O homem ou a mulher que sejam necromantes. O que é necromante, irmãos? Que se comunica com mortos. Para de conversar com morto. Em nome de Jesus. Isso é necromancia. Você quer falar acerca de alguém que já morreu? Fale sobre ele, não com ele. O que é falar sobre ele? Meu pai foi um homem de Deus. Meu pai foi pai. Eu tenho muitas lembranças boas com ele. Eu estou falando sobre o meu pai. O que é falar? O que é necromancia? Pai, eu sinto tanto sua falta. Isso é necromancia. Isso é falar com morto. Meu pai não tá aqui? Tá morto? Como que eu vou falar com morto? Então para com isso. O homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros, daí você lembra lá, a gente leu lá em Samuel que o rebelde é como pecado de feitiçaria, ok? Que sejam feiticeiros serão mortos. Como que eles vão ser mortos? Apedrejado. O seu sangue cairá sobre eles, eles vão ter que prestar conta disso. Então, irmãos, nós precisamos cuidar dessas coisas. Nós precisamos ter uma visão mais aguçada, porque a rebeldia diante de Deus é um pecado gravíssimo. Não importa como que ela nasceu. É gravíssimo. Pois é uma rejeição à autoridade e à vontade de Deus. O rebelde é o que a gente estava falando. Eu faço do meu jeito. Não importa o que a Bíblia fala. Eu não entendo dessa forma. Tá claro. Vamos dar um exemplo aqui? Homem, trate a sua esposa como o vaso mais frágil. Porque se você não fizer assim, nem as suas orações são ouvidas. Daí o homem é um grosso, um cavalo. A mulher tá lá carregando peso, ele tá deitado no sofá. A mulher tá lá com um monte de sacola de compra, tentando abrir a porta do carro e ele tá lá no celular, olhando o celular. A mulher tá lá em duas carregando uma mesa e os homens estão sentados conversando, vendo aquela situação. Depois ele vai ficar triste porque Deus não ouve a oração dele. Ou ele vai querer achar um argumento. Não, é porque hoje as mulheres são assim mesmo. Não, é porque... Não, irmãos, as mulheres são assim porque os homens não fazem. Me perdoem falar se você é homem aí, tá assistindo. Mas em nome de Jesus, desperta. Isso é rebeldia? É rebeldia. Contra a mulher? Não, irmãos. Não é contra a mulher, é contra Deus. Porque Deus mandou você tratar a mulher como alguém mais frágil. Não importa se a mulher tem força. Não importa se a mulher tem resiliência. Não importa se a mulher está ocupando lugares de liderança. A estrutura da mulher diante da estrutura do homem é uma estrutura frágil. Tanto que você vê que se você apertar, tô falando de homem, homem, de mulher, mulher, amém, irmãos? Tô falando dessas bagunças que tá aí hoje, não. Se você apertar um homem, ele suporta. Ele fica chateado, ofendido, mas ele suporta a pressão. E a mulher? Ela desmonta. Tem algumas que conseguem segurar para chorar em casa. Outras chora na frente mesmo, ela desmonta. A mulher é mais frágil.
Então, quando eu me oponho ao princípio da palavra, eu sou um rebelde. Então, eu citei um exemplo aqui, né? Vai me vir nas coisas eu falando. Mas foi um exemplo. Mas quando eu me oponho à autoridade de Deus, eu sou um rebelde. E a questão é, irmãos, eu me oponho a uma coisa, é um Sansão da vida. Eu me oponho a alguma coisa e eu vejo que tá tudo bem. Daí eu vou lá e me oponho a outra. Eu vejo que tá tudo bem. Eu vou lá e me oponho a outra. Quando eu vejo, irmãos, os filisteus já me catou, já me furou o olho, já me levou cativo. E muitos ainda continuam achando que é o Sansão. Você tá conseguindo me entender? Em nome de Jesus, eu espero estar sendo claro. Então, essa rebeldia que se opõe contra a autoridade de Deus no mundo espiritual, ela é um pecado de feitiçaria. Vamos lá? Eu falei sobre isso e eu vou falar de novo, né? Aonde tem na Bíblia que Deus fala pra gente conversar com o anjo, mandar o anjo e fazer o anjo? Daí a gente acha um monte de argumento. Mas é porque o fulano tá tendo essa experiência, é porque no livro tal diz isso, é porque no livro paralelo a Bíblia diz aquilo, e barará, porque no livro de Enoque diz não sei o quê. Ok, tudo isso nos ajuda para conhecimento e para experiência do que fazer e do que não fazer, mas o que a Bíblia diz? Se você pega algo externo para tentar colocar dentro da Bíblia e dizer que você pode fazer, você é um rebelde. A Bíblia está dizendo não. E ponto. E se você é um rebelde, no mundo espiritual, a sua bandeira, lembra das tribos? Eles tinham insígnia, bandeira? Então, a sua bandeira espiritual não é Asser, Judá, não é libertador, não é profeta, é feiticeiro. Essa é a sua bandeira. Isso é um pecado gravíssimo diante de Deus. E nós precisamos consertar essas coisas, irmãos. A rebeldia rompe a comunhão com Deus, pois demonstra um coração endurecido. Endurecido para servir a mim mesmo. E não para servir a Deus, e não para obedecer. Não para me submeter ao Senhor. Amém? Espero que você tenha entendido sobre a rebeldia, que tenha ficado claro. Vamos falar um pouquinho sobre o orgulho religioso. O que é o orgulho religioso? É uma aparência sem transformação. Os mais velhos vão entender o que eu vou falar. O orgulho religioso é o Denorex. Parece, mas não é. Denorex ou é Rexona? Não, é Denorex, né? Parece, mas não é. Tem aparência de muita coisa, irmãos. Lembra lá Jesus falando de sepulcro caiado? Nossa, que aparência de beleza, né? Que aparência de que tem algo muito bom aqui dentro. Não, é só podridão, coisa estragada, não tem nada de bom. Mateus 23, 27 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Então, a hipocrisia está vinculada ao orgulho religioso. Pois vocês são semelhantes aos sepulcros caiados. O orgulho religioso é quando alguém se exalta por sua aparência espiritual, mas por dentro está distante de Deus. Então, eu me exalto nos meus feitos. O meu reconhecimento não é em quem eu sou, em quem o que Deus está transformando, tratando, não é nisso. É no quanto eu oro, no quanto eu falo bonito, no quanto eu sou eloquente, no quanto eu tenho conhecimento, no quanto. E o orgulho religioso, ele me coloca num lugar de superioridade em relação aos meus irmãos. Irmãos, sim, eu creio na hierarquia. Por exemplo, 5 ministérios. Foi dado para o fundamento da igreja. Os 5 ministérios são para o sustento da igreja. Dentro dos 5 ministérios, existem os apóstolos e os profetas, que são a base, né? Como que a igreja deve ser, apostólica e profética. E dentro disso tem o apostolado, que é o que vai à frente abrindo o caminho. Um está acima do outro? Não, nós temos execuções diferentes, chamamentos diferentes. Você consegue entender isso? Mas no serviço, nós somos iguais, irmãos.
na responsabilidade espiritual, nós somos diferentes. Eu tenho mais responsabilidade espiritual do que muitos que estão aqui. Isso não me faz maior, no sentido de, porque eu estou neste lugar, porque eu fui chamada, porque eu sou esse profeta, isso não quer dizer que eu tenha que te subjugar. Isso quer dizer que eu tenho que te servir ainda mais. Porque eu tenho que fazer o meu papel do alinhamento da igreja, da noiva. Eu tenho que cumprir o meu chamado, o meu propósito. Então eu tenho que servir, eu tenho que derramar isso. Eu tenho que alinhar, eu tenho que consertar. Eu tenho que fazer isso. Isso não me dá o direito de me respeita porque eu sou profeta. Não me chama pelo nome porque eu sou profeta. Eu oro mais do que vocês, eu sei mais do que vocês porque eu sou profeta. Ô, queridos. E a gente vê isso constantemente. Agora, bem recente, eu fiquei sabendo de um caso, bem recente, meses atrás. Um estado vizinho aqui, onde a pastora foi ungida apóstola. E ela chegou num ambiente, na igreja, que nem era a igreja dela. Falou, a partir de agora, não me chamem mais de pastora, porque eu sou apóstola. Aí você fala assim, mas ela era mesmo. Queridos, tudo é conquistado. Eu tenho pessoas que me chamam de André, eu tenho pessoas que me chamam de pastor, eu tenho pessoas que me chamam de profeta, aí tá tudo bem. Não tá tudo bem quando a pessoa me chama de Andréia pra desmerecer aquilo que Deus tem me dado. Mas daí isso também não é comigo, eu não corrijo porque não é comigo, isso é com Deus. É ela que tá rejeitando o que Deus está fazendo, não sou eu. Agora, me chamar de André é o meu nome, irmãos. Meu pai e minha mãe colocou esse nome quando eu nasci. É o meu nome. Entende? E nós precisamos ter esse entendimento. O orgulho religioso, ele está baseado em atos. O orgulho religioso está baseado em dons, não em frutos. É dons. Então, eu tenho dom, ok. Mas o dom que eu tenho, irmãos, é diferente do ministério, tá? Mas o dom que eu tenho não tem nada a ver comigo. Vou dar um exemplo. Um dia eu estava num culto e tinha um jovem HIV positivo. Eu orei, ele foi curado. Eu tenho dom de cura? Não tenho dom de cura. Eu faço isso constantemente? Não faço constantemente. Por que aconteceu naquele dia? Porque aquele jovem precisava. Quem estava ali era eu. Só isso. Eu só fui um instrumento, a ferramenta, só. Vamos lá, o médico usa o bisturi. Eu não vejo ninguém falando, olha que bisturi top. Meu Deus, se não fosse o bisturi, essa pessoa tinha morrido. Foi o bisturi que curou o fulano. A gente nem sabe as ferramentas que são usadas numa cirurgia. Quem leva o mérito foi o médico. Os dois beneficiados é o médico, que exerceu o seu papel, e o paciente que foi curado. Um instrumento, filho, tem que ir lá depois para limpeza, tem que ir lá depois pro fogo, para matar as bactérias. A gente precisa se colocar no nosso lugar, irmãos. Não existe orgulho em fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Mas hoje nós somos uma geração, geraçãozinha, posso falar? Geraçãozinha cebosa que nós somos, né? A gente manda o filho varrer a casa. O filho varre a casa, a gente tem que elogiar o filho porque ele varreu a casa. Irmãos, tem misericórdia. Parabéns, meu filho. Porque tem que motivar. Tem que motivar não, queridos. Tem que ensinar essa geração a obedecer e fazer bem feito. Não varreu direito, vai fazer de novo. Agora sim, você pode agradecer. Obrigado, filho. Você deve ter um coração grato. Mas tem que ficar motivando, elogiando. Tem que ficar dando aplauso, senão as pessoas não fazem. Orgulho religioso. Porque eu não sou valorizada. Você quer ser valorizada aonde? A tua recompensa é aqui na terra mesmo? Você não está fazendo nada com peso de eternidade. Tudo que você quer é o reconhecimento aqui. Neste lugar nojento, cheio de demônio, cheio de pecado e que vai passar. É aqui que você quer o seu reconhecimento. É aqui que você está construindo as suas obras de feno, de palha. Vai passar no fogo, vai queimar tudo. Queridos, faça com o peso da eternidade. Se estão te vendo, faz. Se não estão te vendo, faz.
tudo que você fizer, faça como ao Senhor. Encha as suas medidas na eternidade, aonde a prata não se perde, aonde a ferrugem não pega, aonde a traça não tem domínio, não tem poder, aonde o fogo vem, mas aquilo que você fez só fica melhor depois do fogo. Fica mais brilhoso, mais purificado, mais... O orgulho religioso, ele nos impede de uma vida plena diante do Senhor. Porque daí eu não tenho uma vida com Deus, eu tenho uma vida com a religião. E é totalmente diferente uma vida com Deus e uma vida com a religião. E eu preciso decidir quem eu quero servir. E esse orgulho religioso, ele é um tipo de orgulho, irmãos, que ele impede o verdadeiro arrependimento, que ele impede o verdadeiro quebrantamento, porque ele não compactua com eu não ser aquilo que eu falo que eu sou, ou aquilo que eu penso de mim mesmo. Então o orgulho religioso, de olhar para os meus feitos, de olhar para os meus dons, ele vai me impedir de reconhecer a justiça própria, ele vai me impedir de reconhecer a avareza, ele vai me impedir de reconhecer a dureza de coração, ele vai... Entende? Por quê? Porque afinal de contas eu oro não sei quanto, eu leio não sei quanto, eu faço não sei quanto, não sei o que, eu dou oferta, eu vou pros cultos, eu tô na intercessão, né? E daí eu olho para os meus feitos. Então eu tenho uma aparência. E muitos dos meus feitos são feitos na minha força, muitos dos meus feitos são feitos no meu entendimento, muitos dos meus feitos são feitos porque eu quero chegar num lugar. Vamos lá, você conheceu algum líder aí, como diz meu apóstolo, um vizinho, que tem uma célula e ele quer fazer a célula crescer. Porque ele ama o perdido? Não, porque ele quer ser pastor. E daí, para ser pastor, ele precisa ter um grande número de ovelhas. Então ele vai arrebanhar, porque ele tem um foco. Ou ele já é pastor, mas ele quer ser tá entre os top 3 lá. Ele quer estar entre os queridos. Então ele precisa se desgastar. Não é o se gastar pelo Senhor, o se deixar ser consumido pelo Senhor. O eu amo pessoas, eu amo a igreja, eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso chegar nesse lugar. E para eu chegar neste lugar, os degraus da fama são esses. Então eu vou entrar nele. Isso é orgulho religioso. Então hoje nós estamos encerrando isso. E para fechar, a rebeldia rejeita a vontade de Deus. O orgulho religioso finge obediência, mas vive para si mesmo. Mas as duas coisas nos afastam do Senhor. Nós vamos encerrar aqui hoje, queridos, pedindo ao Senhor, né? Senhor, venha sobre nós e nos mostra a verdade do nosso coração. Nos mostra, porque uma coisa é como o irmão me vê, outra coisa é como o Senhor me vê. Como o Senhor me vê? Como o Senhor vê o meu devocional? Como o Senhor vê a minha vida de serviço na igreja? Como o Senhor vê a minha vida natural, né, na família? Como o Senhor vê aquilo que eu sinto? Como o Senhor vê aquilo que eu penso? Como o Senhor vê? Pai, me mostra como o Senhor me vê. Porque eu quero consertar o que tem que ser consertado. Eu estou disposta a sair desses lugares e dar passos, né? Falei no começo lá do prédio de 30 andares, dar passos rumo ao Senhor, que está sentado num alto e sublime trono. Eu quero dar passos. E esses passos, eles requerem reconhecimento, santificação, renúncia, despojar de muitas coisas, porque eu reconheço que abominável é ao Senhor
todo altivo de coração abominável é ao Senhor todo altivo de coração. E eu reconheço que o Senhor resiste ao soberbo, mas o Senhor dá uma graça aos humildes. Que nesse Shabat, queridos, você possa entrar diante do Senhor, né? Se movendo nessas orações, buscando ao Senhor, tendo coragem, né? E reconhecendo, confessando, abrindo mão daquilo que nos afasta do Senhor. Que o Senhor te guarde. Sabe, eu sei que eu termino todo o vídeo assim e parece que virou uma frase jargão, né? Jargão? Fala. Jargão, né? Eu acho. Mas não é. É realmente que o Senhor te guarde. Que o Senhor te guarde das coisas desse mundo. Que o Senhor te guarde de você mesmo. Que o Senhor te guarde e te conduza a um caminho mais excelente. Te conduza a um caminho mais alto e mais baixo ao mesmo tempo. Humilde, que me leva ao Senhor. Que o Senhor te guarde. E que você tenha um dia de vida em Deus, né? Buscando as suas verdades, buscando os seus desejos e estabelecendo o seu reino nessa terra. O reino de Cristo. Todo reino tem a característica do seu rei. E esse reino é de Cristo. E a característica desse rei é mansidão e humildade. Que seu coração seja tomado disso. O meu coração seja tomado disso, de mansidão e humildade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Guarde você, guarde sua casa, seu ministério, seu chamado, suas finanças, sua saúde. Tudo se relaciona a você. Seja guardado e protegido pelo sangue de Jesus. A gente se vê daqui a pouquinho, porque vou encerrar aqui e já vou começar outro vídeo, amém? Deus te abençoe, queridos. Tenha um final de semana abençoado pelo Pai. Em nome de Jesus.